Fala galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Lúcio de Química e hoje vou conversar com a terceira série sobre o capítulo 12 de Química 3. E galera, esse é o capítulo, a gente vai continuar tratando das funções orgânicas, mas agora é um novo tipo de função orgânica. Até então, a gente estava vendo moléculas que tinham geralmente oxigênio na estrutura. Nesse capítulo a gente vai começar a ver moléculas que têm nitrogênio na estrutura. Então, antes, a gente estava vendo as chamadas funções orgânicas oxigenadas, porque elas tinham oxigênio na estrutura. Agora, a gente vai começar a ver as funções orgânicas nitrogenadas, porque elas têm nitrogênio na estrutura. Então, a primeira dessas funções nitrogenadas que a gente vai ver são as aminas. Aminas são compostos derivados do NH3. Eles são obtidos quando a gente troca um ou mais nitrogênios do NH3 por cadeias carbônicas. E aí, isso leva a gente a ter três tipos de aminas. As aminas primárias, que é quando eu troco um dos hidrogênios do NH3 por uma cadeia carbônica. As aminas secundárias, que é quando eu troco dois dos nitrogênios do NH3 por cadeias carbônicas. E as aminas terciárias, que é quando eu troco os três hidrogênios do NH3, né, todos os hidrogênios do NH3, por cadeias carbônicas. Beleza? Sempre que você olhar para a sua molécula, você identificar um desses três tipos de estruturas, né, a gente tem ali uma função amina. E aí, a nomenclatura dessas funções ela é bem tranquila, tá, galera? Sempre vai ser o nome do radical mais amina, ou então o nome do hidrocarboneto mais o sufixo amina. Como que isso vai ficar na prática? Presta atenção. Vamos dar aqui uma olhada no nosso primeiro exemplo. Né? Eu tenho aqui uma amina, tá vendo aqui? NH2. Então eu troquei um dos hidrogênios do NH3 por uma cadeia carbônica. Qual é o nome desse radical ligado aqui no NH2? Eu tenho 3 carbonos, então o nome do radical é propil, né? Met-et-prop. Met-et-prop. Então, seria propilamina. Propilamina, peraí que está escrito errado aqui, propilamina é uma das possibilidades de nome para esse composto. Ou então, eu posso dar o nome desse cara aqui, desse radical, como se fosse uma cadeia carbônica normal, né? Amina. Então, eu tenho ali a propilamina ou a propanamina, tá bom? Nosso próximo exemplo aqui, nosso segundo exemplo, é de uma amina secundária dessa vez. Está vendo que eu tenho aqui o NH? Quer dizer que eu troquei dois hidrogênios do NH3 por cadeias carbônicas. Repara que aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um radical etil, né, na esquerda, e eu tenho um radical metil, tá bom? Tem um radical etil e um radical metil. E vamos dar o nome de acordo com as regras que a gente acabou de aprender. Eu vou sempre começar em ordem alfabética. Então, o primeiro radical é o etil, e o segundo é o metil, e a palavra amina. Então, essa é a etilmetilamina. Ou ainda, eu posso considerar o maior radical como sendo uma cadeia principal. E vou dar o nome dele de cadeia principal. Mas primeiro, eu preciso começar pela ramificação, que seria a outra cadeia carbônica. Então, resumindo, simplificando. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica de 2 carbonos ligada ao N e uma cadeia carbônica de 1 carbono. A cadeia carbônica de 1 carbono vai ser considerada como ramificação. Então, eu vou dar o nome dela como sendo ramificação. Como que é o nome de uma ramificação de um carbono? Metil. Mas esse metil, ele está ligado a quem? Não é ao nitrogênio? Então, antes do nome dele, eu coloco um N e um traço, para indicar que esse metil está ligado ao nitrogênio. Agora, eu vou dar o nome da outra parte da molécula como se fosse uma cadeia carbônica normal. Então, seria N-metil, ali eu teria o etano, mas ao invés do O, eu coloco amina. Então, o nome fica N-metil-etanamina. Ou N-metiletanamina também, dá para juntar a pronúncia. Beleza? Nosso terceiro exemplo aqui, eu tenho ali uma amina, onde eu tenho ligada a ela 3 metis, não é isso? Então eu posso chamar de trimetilamina. É uma amina terciária,
né? Não tenho mais nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio ali, então eu posso chamar de trimetilamina, porque eu tenho 3 metis ligados à amina. Ou ainda, eu posso considerar 2 desses metis como sendo ramificação. Então aqui, ó, esse aqui e esse aqui, por exemplo, são ramificações. E um dos metis aqui como uma cadeia carbônica principal. Então, como é que vai ficar o nome dessa molécula aqui? Ficaria trimetilamina, ou ainda, ó, eu não tenho 2 metis, então dimetil. Mas antes do nome eu tenho que indicar a posição deles. E os dois estão ligados no nitrogênio. Então, N, porque são 2 metis, né? Então, N, dimetil, metanamina. Porque eu tenho aqui, como cadeia principal, seria tipo um metano, porque você tem um carbono. Então, metanamina. Essa aqui é o nome desse terceiro exemplo aqui de amina. Beleza? Bom, agora que a gente já viu o básico, vamos pegar umas aminas um pouco mais avançadinhas aqui, né? Essa amina aqui, por exemplo, ela tem dois grupos aminos, né? Ela tem ali 2 grupos aminos que vocês podem ver. Então, dar um jeito aqui de não tampar a molécula de baixo. Mas acho que vai tampar, não tem jeito, né? Se endurecer muito, tampa. Enfim. Então, olha só. Como que eu vou chamar isso daqui? Nesse caso, eu vou considerar as aminas como sendo ramificações, já que eu tenho mais de uma. Então, a minha molécula aqui do meio é um butano. Vocês conseguem ver ali? É um butano. Mas eu tenho uma amina no carbono 1 e uma amina no carbono 4. Então, fica 1,4 diamino butano. Porque eu estou considerando aqui as aminas como ramificações. Tá bom? Na molécula aqui de baixo, de novo, aqui no meio eu tenho um pentano. Mas, como eu tenho 2 aminas, uma em cada ponta, 1,5 diamino pentano é o nome dessa amina aqui. E as aminas, galera, elas estão bem presentes no nosso dia a dia, porque geralmente elas são responsáveis por alguns odores que são meio desagradáveis. Por exemplo, essa primeira amina aqui, 1,4 diamino butano, ela é chamada de putrescina. Ela é odor de apodrecimento, né? Odor de matéria orgânica podre. Enquanto que a 1,5 diaminopentano é chamada de cadaverina, que é um cheiro, né, proveniente dos cadáveres. Beleza? Essa aqui, a trimetilamina, ela é a substância responsável pelo odor de peixe. E aí, já parou para pensar que quando a gente vai mexer com peixe, geralmente a gente usa limão ou vinagre? Por que isso? Porque o vinagre e o limão são substâncias ácidas. E a amina é uma função orgânica que é amplamente conhecida pelo seu caráter básico. Então, quando eu coloco o limão na amina, eu estou misturando o ácido com base. Eles reagem e aí o odor é neutralizado. O odor desagradável é neutralizado. Um outro exemplo de aminas são os aminoácidos. Aminoácido. Então, tem uma função amino, né, uma função amina, e uma função ácido carboxílico, que a gente já estudou, que é esse C-OH. Aqui a gente tem 2 exemplos de aminoácidos. Né? Aqui eu tenho o grupo amino e tenho o grupo ácido carboxílico. Aqui eu tenho o grupo amino e eu tenho o grupo ácido carboxílico também. Beleza? Vamos seguir aqui para a nossa próxima função orgânica, que são as amidas, tá bom, galera? As amidas são um outro tipo de função nitrogenada, só que nesse caso, o grupo funcional delas vai ser esse daqui, ó, das amidas. Olha só. Eu tenho uma C dupla O, e a essa C dupla O está ligada um nitrogênio ali. Tenho uma C dupla O e a essa C dupla O está ligada um nitrogênio. Então eu tenho basicamente uma junção de uma carbonila, né, com uma amina. Então vai ser uma amina ligada a uma carbonila ali. Então sempre que eu ver uma C dupla O e a essa C dupla O estiver ligada a um N, eu vou dizer que é uma amida. Né? Como que eu vou diferenciar amida de amina? Basicamente, vi lá o nitrogênio. Eu vou olhar os carbonos aos quais o nitrogênio está ligado. Se em algum desses carbonos tiver uma C dupla O, eu tenho uma amida. Se não tiver nenhuma C dupla O, eu tenho uma amina. E o nome das amidas
é simplesmente o nome do hidrocarboneto mais o sufixo amida. Por exemplo, olha essa molécula aqui. Nessa molécula, eu tenho um hidrocarboneto aqui de um carbono só. Então, o nome seria metano, né? Só que aí eu troco o O, porque não é um hidrocarboneto, por amida. Então, eu tenho metanamida. Olha aqui do lado, do lado ali, eu tenho de novo um N ligado a um C dupla O, mas o nome dessa molécula aqui agora não é mais metano, é etano, né? Troco o O por amida. Beleza? Olha só, nosso terceiro exemplo aqui. Nosso terceiro exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3. Então, propano, troco o O por amida. Então, propanamida. E a seguir, nosso próximo exemplo, eu tenho aqui, ó. Essa amina aqui, ela vai ter um nome um pouco diferente, tá? Porque eu vou ter que identificar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser, de novo, aquela que contém o grupo funcional. Então, esse carbono aqui tem que estar no grupo funcional e que tem que ter a maior sequência possível de carbonos. Então, vamos ver. Eu posso fazer a cadeia principal assim, né? Ó, 1, 2 e 3. Ou então eu posso fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. Que é quando eu tenho a maior sequência possível. Então, essa aqui em verde é a minha cadeia principal. Isso ali que está fora, essa parte aqui, é uma ramificação. Então, como que eu vou dar o nome? Vou dar o nome de hidrocarboneto. Eu vou numerar sempre do carbono mais perto do grupo funcional, que é esse carbono aqui que está a C dupla O ligado. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 1, 2. Então, eu tenho 1 metil no carbono 2. Então, 2 metil, né? Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Butano, seria o 2 metil butano. Mas ali eu tenho uma amida. Então, 2 metil butanamida. Show? E por fim, esse último exemplo aqui, ó, eu tenho duas maneiras de dar o nome dessa molécula aqui. A primeira é considerar isso daqui tudo como um benzil, e a segunda é considerar isso daqui como um metano. Vamos ver como que eu vou dar o nome disso daqui então. Eu posso chamar de fenil, né, metilamida, né? Posso chamar de fenilmetanamida, na verdade. Por quê? Porque aqui eu tenho um fenil ligado a um metano, mas que é uma amida. Então fica fenil, ao invés de fenilmetano, que seria o nome se eu não tivesse amida ali, eu tenho fenilmetanamida. Ou ainda, se eu considerar aquilo tudo ali junto como um benzil, eu tenho a benzilamida. Benzilamida é a outra opção de nome para essa molécula aqui. Tá bom, galera? O módulo de hoje é bem curtinho mesmo, tá? Não tem mais nada aqui, ó, só os exercícios. Não deixe de conferir nossa aula ao vivo, que vai ser onde esses exercícios vão ser resolvidos. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido. Desejo a vocês bons estudos. Fiquem em casa e se cuidem, valeu? Um abraço. Tchau, tchau.